Olá pessoal, Michael Shermer foi questionado por Lawrence Kuhn lá no Closer to Truth, né, mais perto da verdade, esse programa fenomenal aí que existe, sobre os melhores argumentos para o ateísmo. Então vamos conferir aí os melhores argumentos para o ateísmo segundo Michael Shermer, né, um ateísta muito conhecido lá nos Estados Unidos, tal, psicólogo, também historiador da ciência, ele é presidente lá um dos céticos lá e editor-chefe lá, se não me engano, da revista Skeptic, né? Revista cética lá nos Estados Unidos, no geral. Michael, you're an atheist. Many of your best friends are atheists. You debate with people who believe in God. What are atheism's best arguments? The atheists who take a philosophical perspective use a different set of arguments than I would. You know, they have has to do with the first cause and the prime mover, and they debunk all those. They sort of leave the theist arguments without any substance, ergo, there is no God. The approach I take is more positive, actually, in the sense of... Olha só, interessante aqui já comentar, muito rapidinho para o vídeo não ficar muito longo mesmo, né? Porque aqui não merece se estender muito mais, é um vídeo muito pequeno, né? Também então merece mais próximo pequeno, um tratamento muito pequeno mesmo, 7 minutos. Ele fala da abordagem do ateísmo como sendo de um ou outro, se você demonstrar que os argumentos teístas não funcionam, né? Mas não sei se ele realmente também, por esse motivo, mas admito que, claro, se você derrubar todos os argumentos teístas, você ainda tem que colocar argumentos ateístas positivos para sustentar a posição de que Deus não existe, porque, né, aquela velha questão que os criminalistas dizem evidência de ausência, a ausência de evidência não é evidência de ausência, então você teria que colocar evidências positivas para a ideia de que Deus não existe, e não meramente dizer que as provas apresentadas naquele debate para Deus são insuficientes, em si não provam que Deus não existe, né, obviamente. Aí ele trata da maneira correta, porque o ateísmo é uma afirmação, então seu homens aprova, então vai tentar justificar. There's actually positive arguments against the idea that there is a God, which is anthropological, psychological, sociological studies of religion. And so the fact that where you happen to be born tells us which God you believe in and which religion you adhere to. And the fact that there's 10,000 different religions around the world, at least, if not more, and thousands of different gods. That's a strong indication that we created God, not vice versa. The counter-argument is that all of those different religions have a core concept of a supernatural agent of some kind, and that culturally that core concept is then expressed in different ways. And the very diversity and ubiquity was across the earth in every society that you're using against God would be used as a proof that there is a God, or some sort of a supernatural force that exists. Yeah, you're absolutely right. That is the argument that they make. And my counter to that is actually, no, we can look inside the brain and at evolutionary theory to explain why even that concept is constructed by humans and not vice versa. That is, we made gods and God did not make us. Because, for example, if you stimulate certain parts of the temporal lobe, people will experience floating out of their body. They'll experience a sense presence. There's an invisible being in the room with me right now. I can just sense him here. And you can just poke around there and do brain stimulation. You can do it with like electromagnetic fields. You can do it through sleep deprivation, through hunger and starvation, high altitude. And so playing the role of a theist, I'd say, well, of course there's that. If God's going to have a relationship with people, there has to be a way that God can direct evolution so that people will have a way to communicate. Do we have, it's not a miracle that I see, I have to have eyes to see. So if I'm going to have a relationship with God, there has to be a part of my brain to do that. Good argument. And that is the argument that they make. So, and then I come back and say, okay, but if God did it that way, why is it that somebody born in India doesn't believe in your God at all? He believes in Ganesha, the blue elephant god. Why would God have done it that way? And had I been born there, that's what I would believe instead of a Western. So why is my brain different than the Indian's brain? And the argument that some would make, who are universalists, would say that both of those individuals are in touch with the same
supernatural force or ultimate reality or the real. People have different characterizations of what that is. And that so many people do that is a demonstration that there's some deep need. Right, exactly. A deep need that evolved like all of our other needs. And you could just start with something like hunger and thirst and sex. I mean, really basic drives that obviously we evolved for very specific reasons for survival. But you just start building onto that all these other beliefs that are really no different. They're just emotions evolved to drive behavior, to do certain things, including the emotion of wanting to be with other people, a social thing. Okay, so we have this is an anthropological. Ok. Então, ele usa o argumento da geografia das crenças, não conhece das minhas geografias, que é amplamente, obviamente, para quem já tem algum conhecimento lógico, falacioso, né? Porque diz assim, as pessoas acreditam a crença das pessoas em Deus, o lugar onde elas acreditam, determina o que elas vão acreditar. Então, isso sugere muito fortemente que nós criamos Deus e que, então, o conceito de Deus cristão é só mais um. Então, esse seria o argumento, né, antropológico de Deus. Mas, obviamente, que esse argumento é tremendamente falacioso em dois aspectos, né? O primeiro é uma falácia genética, né? Que as pessoas não entendem nada quando a gente usa o termo genética, mas genética vem de gênese, de origem, de começo. É chamada falácia da origem, certo? Vou colocar dessa maneira, não falácia genética, que é o nome mais, vamos dizer, técnico para ela, mas chamada falácia da origem, porque a pessoa tenta envalidar um argumento querendo demonstrar a origem da crença da pessoa. Mas você demonstrar a origem da crença da pessoa, ou muitas vezes uma hipótese da origem da crença, né? Porque não se pode, vamos dizer, se estabelecer historicamente por A mais B que determinado Deus foi criado, como ele foi criado e tudo mais. Isso aí é bem problemático, enfim. Mas, enfim, não é porque você está demonstrando uma suposta origem, né? Ou seja, um porquê histórico do que porque aquela pessoa acredita naquilo, que você está demonstrando que aquela crença é falsa. Você não demonstrou que aquela crença é falsa. Aquela crença pode ser verdadeira, independente da origem, do porquê de que aquela pessoa veio a crer, né, naquilo. Então, isso é uma falácia genética. Isso, se isso valeria para o ateísmo, então a gente chegaria em um grande problema, porque existem ateísmos culturais, exatamente. As pessoas lá na Europa pós-cristã, elas nascem, num ambiente ateístico, e são ateus culturais. Eles não, assim, fizeram um caminho de desconversão comum nesses primeiros, em países cristãos e tudo mais. Eles são culturalmente ateus, eles são culturalmente religiosos e jogam para lá. Em países comunistas também, como a China, Camboja, Vietnã, a religião cristã tem um espaço muito reduzido, pequeno. Então, a cultura determina que aquela pessoa não será cristã, que ela provavelmente será ateia, será budista, né? Será não teísta. Então, você está refutando o ateísmo e o não teísmo por demonstrar a sua origem cultural? Não, e nem o cristianismo e de qualquer outra crença. Simplesmente essa questão de origem, gênese da crença não tem nada a ver com a sua veracidade, um argumento falacioso do começo ao fim. O segundo falácia é a falácia de probabilidade. Diz que porque então a geografia sugere que nós criamos deuses, então Deus só seria mais um. Mas obviamente que cada Deus é um caso, no sentido de que existe também uma distância absurda entre o Deus judaico-cristão filosoficamente sofisticado, defensável, com 2 mil anos de tradução, reflexão e justificação sobre o seu ser, e qualquer outro conceito antropomórfico em politeísmos aí espalhados pelo planeta. É uma comparação absurda, né? Bem absurda mesmo. Também um suposto historiador, né? Assim, eu estou dizendo suposto porque eu não me lembro agora exatamente da formação do Michael Shermer, mas eu não lembro, eu já pesquisei, se não me engano, ele é historiador da ciência, assim. Bom, e aí completamente falacioso, né? Simplesmente. E outra, né? Ele cita que necessariamente as pessoas inventaram aqueles deuses.
E, bom, a gente, cristão, tem teorias de origem de por que aquelas pessoas começaram a acreditar naquilo. E não necessariamente a coisa que eles inventaram. Né? A gente não acredita que o homem é uma espécie de replicador de Deus e tudo mais. Nesse sentido, em alguns casos você até consegue demonstrar isso com certa facilidade, que Deus foram criados, ou versões de religiões foram criadas, sincretizadas, inspiradas em outros, mas não necessariamente 100% delas, não mesmo, porque você tem também a agência, né? E os cristãos já refletem sobre esse assunto há muito tempo, e Michael Shermer deveria saber, porque ele já foi cristão, ele disse que evangelizava de porta em porta, e se desconverteu logo, e logo foi batendo nas portas de novo, dizendo eu estava errado, isso num debate aí. E, meu Deus, o cara não ficou sabendo dessas explicações que foram trabalhadas aí, até uma geração mesmo depois dos apóstolos, lá com os pais apologistas, Clemente, Justino, certo? Né? Porque tem o Logos divino, a revelação geral já estava disponível para os povos, e eles conseguiam, pela razão, se aproximar do conceito de Deus e da revelação especial cristã de Cristo Jesus, e com o cerne das premissas, onde muitas pessoas, só pela razão também, várias outras culturas, com rituais e crenças semelhantes à judaico-cristã, estabeleceram sem ter nenhuma conexão com essa. Um livro com ela, um livro que trabalha bem essa relação aí, compila, né? É esse livro aqui, ó, que eu já deixo recomendado aqui. O Fator Melkzedeque, de Don Richardson, que é um missionário, tá? Um cara da ação mesmo, não é um gabinete não, tá, gente? Ele realmente estava na ação e entrou em contato com muitos povos e compila aqui várias culturas, né? Que tem aí pontos realmente muito, de muita convergência com a fé cristã, né? E, enfim, meu Deus, até na Bíblia mesmo você vê o próprio Melkzedeque, que dá nome a esse livro aqui, é rei de Salém, adorava o mesmo Deus de Abraão. Jó não era israelita, descendente de Abraão, né? Diz lá Jofride, fulano de tal, que era da linha de Abraão e adorava ao Deus de Israel. Em outros exemplos aí, certo? Os filósofos, os grandes filósofos de Aristóteles e Platão chegaram a conceitos muito próximos de Deus apenas pela razão, então esse testemunho da revelação geral da razão, que Deus também se revela pela razão, certo? São respostas aí amplamente sofisticadas e válidas que têm um peso muito grande nessa discussão. Deixa eu voltar aqui. Social argument. Eles não necessariamente inventaram, mas descobriram, ou também tem a hipótese de que ações demoníacas, porque os demônios podem mudar de forma, eles podem dar origem a várias religiões e experiências religiosas supernaturais. Também isso já teorizado lá no segundo século, depois de Cristo, sabe? Certo? E sim, é uma hipótese plausível do ponto de vista bíblico, tem com certa dificuldade de estabelecer por A mais B que nesse caso foi isso exatamente, mas enfim, a explicação comum que se dá para o espiritismo, por exemplo, né? Bom, e aqui ele comenta também evolução e crença. E aí o Lawrence Kuhn, ele é surpreendido pelo Lawrence Kuhn com uma defesa da ideia de que, na verdade, mas os religiosos dizem que, se a evolução plantou isso daí no coração humano, né? Essa coisa que até Calvino falava, né? Ele chama de ciências divinitatis, uma semente de religião, de eternidade, de busca pelo transcendente, pelo divino, uma coisa externa diferente dele e muito superior a ele. Essa coisa deveria mesmo então estar presente no homem. Se Deus tivesse criado o homem, porque então, se Deus queria se relacionar com o homem, ele deveria ter colocado alguma coisa que incentivasse isso, né? Incentivasse essa relação com o divino. E aí ele responde de uma maneira realmente bem satisfatória, né? Porque ele repetiu praticamente o argumento. E quando nós estamos falando da relação que crenças nos seres humanos tem a ver com a evolução, aí a gente chega num problema muito sério para o naturalismo, porque tudo bem, você tem Deus fora da jogada, que não tem nenhuma segurança agora para as faculdades cognitivas e epistemologia humana, certo? Porque é uma coisa, relação já trabalhada, muito mais trabalhada, melhor dizendo, ter sido, vamos dizer assim, questionada pelo próprio Darwin,
C.S. Lewis também falou um pouquinho disso, mas o grande pensador dessa área, que fez um trabalho monumental já muito grande aí, é o Alvin Plantinga, tá? Pesquisa aí, chamado Argumento Evolucionário contra o Naturalismo, enfim, toda a teoria de crença e de epistemologia que é absolutamente interessante e tudo mais, e um trabalho primoroso aí. É o seguinte, se só a evolução, né, mais especificamente a seleção, é responsável por todos os nossos processos naturais, incluindo o nosso processo cognitivo, nossas faculdades mentais e tudo mais, então necessariamente ela só aponta, né, para o que é útil para a sobrevivência, não necessariamente aquilo que é verdadeiro. Então ela pode ter moldado, ela deve ter moldado, se não existe nenhum fator de propósito ou de direcionamento por trás da evolução, propriamente processo racional que aponta para sucesso em sobrevivência, não necessariamente ela tem colocado crenças verdadeiras ou um sistema de cognição e conhecimento que aponta para a verdade, mas para crenças que são úteis para a sobrevivência. E trocentas crenças aí já foram demonstradas estarem equivocadas e que são úteis para a sobrevivência, né? Ou seja, um sistema de navegação limitado, uma visão do céu limitada, uma astrologia limitada, tudo mais, essas coisas que já foram demonstradas ser equivocadas eram tremendamente úteis para a sobrevivência. Até a própria religião, em certo sentido, ela vai ser uma espécie de fonte de coragem, talvez, para o homem mais antigo, e boa para colocar. Então, nesse sentido, uma crença que então necessariamente aponta para aquilo que é melhor para a sobrevivência, pela seleção natural, não necessariamente aponta para aquilo que é verdadeiro. Então, o grande problema é como o ateísmo justifica o conhecimento verdadeiro se as faculdades cognitivas só têm a necessidade natural de apontar para aquilo que é útil para a sobrevivência. Então, como que ele sabe que o próprio ateísmo é verdade, que o próprio conhecimento é possível, uma vez que não estamos, cognitivamente falando, voltados e direcionados a buscar a verdade, mas a buscar aquilo que é útil para a sobrevivência. A objeção mais velha que diz é que como que uma coisa falsa já... Como que saber a verdade sobre o mundo que te rodeia não seria útil para sobreviver? É claro que seria útil para sobreviver, mas existem crenças falsas que são úteis para sobreviver. Vocês acreditam que uma crença falsa, que por exemplo a religião como um todo, ela é falsa e ela é útil para a sobrevivência. Ela dá coragem para um homem primitivo. Hoje em dia ela dá força, ela ajuda na espiritualidade e saúde, trocentas pesquisas aí, ela vigora, ela tem um impacto fisiológico inegável, né? E vocês acreditam que ela é falsa. Que é bom, então por que o ateísmo não pode ser? Então eles têm um problema epistemológico muito grave, né? É uma matriz aí elevada ao cubo aí, muito complicada mesmo, certo? Então, um grande problema quando se relaciona evolução e crença aí. E ele pensou que evolução e crença dificultaria a veracidade da religião mais do que o ateísmo. Não mesmo, which you make. Others would make analytical kinds of arguments to undermine the theist argument. So those are two broad categories of atheistic arguments. Are there others? Well, the problem of evil, okay, I think, is probably the biggest one in terms of the way things are in the world and the way things should be if there were a God or not a God. And the way the world is structured with evil, why bad things happen to good people. And I'm not talking about why you hate me and why there's genocide. No, I mean just like innocent children getting cancer. Why would that happen? In a universe where there's an all-powerful, all-good God, that shouldn't be happening. In a universe where there is no God, that is exactly what would happen. So it fulfills that. It's sort of a prediction. Right. The argument from evil is a strong one because it leads directly, without a lot of complicated arguments, to the fact that the universe has no God. To explain it with a God, you have to go through some
complex thinking, and theists have a lot of those. They do. And there are dozens of explanations for the problem of evil, but they're complicated. They take books. That's right. I know. You had one statement that therefore there's no God. Right. To go the other way. So that's three. Would you say those are the three core kind of approaches for atheists? Are there any others? The cosmological arguments that are. Aqui eu já vou entrar em outro, comentando o argumento do bem e do mal, que já foi aí, recebeu respostas desde Agostinho de São Tomás de Aquino muito profundas e também uma grande expansão e detalhamento dessa resposta, entre outras formulações do problema do mal. Também receberam outras respostas aí muito boas, inclusive o Alvin Plantinga está na verdade a figura central do ponto de vista do lado cristão a responder o problema do mal também, certo? Eu vou deixar aqui uma palestra no card do Kuhn sobre isso, né? Vou colocar na descrição também, porque é realmente um tema bem amplo que foi tratado aqui, bem simples, não vale a pena explicar por aqui, porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. Falei nesse vídeo aqui também do Smith, tá? Então tá no card aí também, tá na descrição. E gostaria de ressaltar que ele não trata, né, um problema de sobre fazer sentido, faz algum sentido falar de mal sem Deus, um mal objetivo fora de Deus, isso aqui é mal, né? E aí ele tem um problema moral de fundação muito grande. O ateísmo tem, porque não consegue justificar o que é mal. A ideia de mal, ela tem raízes evolutivas, ela tem raízes antrópicas e ela é puramente subjetiva e nenhuma tem uma objetividade e absolutividade, nenhum conceito de mal dos diferentes sujeitos, né, mortais aí, iguais em autoridade, não tem nenhuma importância maior do que as outras. Então como é que você justifica moral absoluta, objetiva, imperativa sem Deus? Não tem como. E outra, a nossa percepção, a nossa unicidade do mal, a nossa ideia comum do mal, porque obviamente existem discrepâncias, mas não muito significativas, né? Existe um centro comum de bem e mal que o ser humano concorda desde a antiguidade, né? Existem variações aqui, ali existe sim, mas existe um conceito comum muito bem enraizado. Qual a explicação para isso daí, né? Outra, como é que você justifica isso aí na prática, né? Como é que você leva isso aí? Não tem como no ateísmo, certo? Isso aponta para Deus, a semente moral aponta para Deus que foi colocada no coração humano, na alma humana, né? Temos aí, como a gente pode trabalhar isso teologicamente, fazendo parte da imagem e semelhança de Deus e tudo mais, no homem. Isso é um ponto muito importante, né? Porque então o mal, né, como diz o Greg, ele gosta de dizer que provaria que Deus existe, porque prova valores morais absolutos, né? Eu uso o termo absoluto mesmo, porque o objetivo, a abordagem objetiva já não funciona também. Absoluto no sentido de que eles são verdadeiros, independente do sujeito, e válidos para todos, né? Ou seja, não é relativo a ninguém. E não meramente objetivo no sentido de que é independente dos sujeitos, né? Bom, então esse é o problema do mal, que também é problema moral do ateísmo. Still a little iffy because we don't know enough now, but the idea that universes can pop into existence out of nothing, out of the quantum foam fluctuations, because nothing is actually not nothing, but it's, you know, quantum physics and so forth at the Planck. Eu separei esse vídeo aqui, tá? Porque você vê que este homem afirmou que nada é alguma coisa. Então já começa absurdos por aí, que o nada criou o universo, nada criou tudo.
Eu já postei aí trocentos vídeos sobre esse assunto, vou estar linkando aqui no card, tá na descrição. Já é um absurdo conceitual e também um absurdo científico de uma questão aí bem metafísica, a origem da realidade física, né? E aí tem aqui, eu comentando sobre, mais profundamente sobre mecânica quântica, que o Craig respondeu uma pergunta sobre isso e tal, então você dá uma olhada no card aqui ou na descrição e fica a par dessa besteirada aí que nada pode ter criado o universo, enfim, é absurdo, cosmológico, o princípio cosmológico, né? A princípio causal, né? Ele é inegável, não dá para negar, o começo do universo hoje em dia, ou não, o universo finito, então você tem que enfrentar o problema da causa. O que causou o universo? Por que o universo existe? A gente chega num conceito que é praticamente o Deus judaico-cristão, certo? Então aí é realmente um ponto de vista que deixa o ateísmo muito pequeno e absurdo. Scale, nothing is actually teeming with energy and things pop in and out of existence. Maybe that's where universes come from. Or maybe there's multiple universes, the multiverse of various kinds. But what those really do is they just remove the Talvez haja algo, né? Não nada. need for a God. So that's really part of your first category, in a sense. That's right. It's analytical approaches from science or philosophy to undermine the core thinking of religion, because each of those have counter arguments, as you well know. I'm just looking for these broad categories of how to understand atheists. So it's the analytical arguments, whether they're scientific or philosophical, the anthropological, sociological, and then the problem of evil. But the difference here, just two really. There's negative arguments that are just built around countering the theist arguments to leave them nothing to stand on. Mm-hmm. And then therefore you just infer, okay, then there must be no God. Yeah. My argument is, because most of these atheists start the debate going, look, I know I can't prove a negative, however, I can counter all of your arguments. I'm actually taking a different approach. I'm saying I actually can show you how humans and cultures construct gods and religions, and that's a positive evidence in favor of that we invented gods. Tá bom, então é isso, tá, gente? Aí é caso comum e fraco, mas pelo menos honesto, porque ele defende o ônus da prova do ateísmo, né? Que de fato tem o ônus da prova. É isso aí, Deus abençoe você. E é isso, tá? Aqui. Então, até a próxima aí, comente aí, contribua para o nosso estudo.